ministros Fernando Haddad e Marina Silva defendem uma nova postura do país no cenário internacional no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Ministro de Minas e Energia aciona a Polícia Federal para investigar ataques a torres de energia pelo Brasil. E você vai ver também. Ministra Rosa Weber suspende parte do decreto de Bolsonaro que indultou policiais do Carandiru. Bebê nasce dentro de um ônibus a caminho de hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. População chinesa diminuiu pela primeira vez em mais de 60 anos. Fã de garis, menino ganha festa de aniversário com o tema e visita dos trabalhadores. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Meio Ambiente, Marina Silva, defenderam uma nova postura do país no cenário internacional. Eles participaram hoje de um painel sobre o futuro brasileiro no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Os ministros da Fazenda e Meio Ambiente tinham a missão de esclarecer o caminho do novo governo brasileiro para o mundo. Haddad falou que, se a agenda correta avançar, o país poderá crescer acima da média mundial. Entre os planos, ele reforçou o de zerar o déficit em 2 anos e que isso será possível se a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional for aprovada. Haddad pretende apresentar a proposta em 2 etapas. A primeira, que seria enviada até abril, teria o foco na mudança da tributação sobre o consumo. E a segunda parte, com expectativa para ser apresentada no segundo semestre deste ano, com mudança dos impostos sobre a renda. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre. E essa reforma tributária que vai ser votada é sobre o imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos voltar a uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Marina Silva destacou aos participantes a meta de zerar o desmatamento até 2030 e ressaltou que a responsabilidade de preservar não é só do Brasil. A ministra do Meio Ambiente cobrou dos países ricos um repasse de 100 bilhões de dólares para a proteção do meio ambiente. O Brasil tinha um ciclo virtuoso na questão do caminho da redução do desmatamento e hoje nós estamos com recorde de desmatamento, com a agenda ambiental totalmente desmontada. Então, o anúncio que o presidente Lula fez foi: estamos voltando para a cena global. O governo Lula dispensou hoje 40 militares que atuavam no Palácio da Alvorada. Os militares continuam nas Forças Armadas, mas em outras funções. A decisão foi tomada uma semana depois do presidente Lula afirmar que houve conivência de militares e PMs com os invasores no Palácio do Planalto. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, suspendeu o trecho de um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedia indulto aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru em 1992. A ministra acatou um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, baseado na época que o decreto de indulto foi assinado. Aras argumentou que, atualmente, esse artigo de indulto seria considerado inconstitucional pela lei. O indulto havia sido assinado pelo ex-presidente no dia 22 de dezembro de 2022 e publicado no dia 23. Um artigo desse indulto perdoaria os 74 policiais condenados pela morte dos 77 dos 111 presos que foram vítimas do massacre do Carandiru. As penas de alguns desses presos chegam a 624 anos de detenção. Depois de 30 anos da chacina em São Paulo, ninguém foi preso. Inclusive, 5 dos PMs condenados já morreram.
O massacre no presídio do Carandiru aconteceu no dia 2 de outubro de 92, após uma ação policial para conter uma rebelião de detentos na penitenciária. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acionou hoje a Polícia Federal para investigar os ataques às torres de energia elétrica. Segundo a ANEEL, até o momento já foram 7 casos em 3 estados e 4 torres derrubadas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse em uma coletiva nesta terça-feira que não é possível afirmar motivação política nos ataques e ainda se a Polícia Federal está com inquéritos instaurados para investigar o caso. Segundo Silveira, serão providenciadas as instalações de câmeras de segurança e o uso de drones aéreos. A Polícia Federal deve presidir os inquéritos necessários à apuração e punição rigorosa àqueles que atacam as estradas por onde passam as linhas de transmissão de todos os brasileiros. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, com investidores repercutindo dados econômicos da China. O Produto Interno Bruto do país cresceu 3% em 2022. O número ficou abaixo da meta do governo chinês de 5,5%, mas veio melhor do que o projetado pelo mercado. A moeda norte-americana recuou 0,81% e encerrou o dia cotada a R$ 5,10 na venda. O auxílio reclusão, benefício pago aos dependentes de baixa renda de um segurado do INSS que cumpre prisão em regime fechado, foi reajustado em 5,93% a partir deste mês de janeiro. Com o aumento, o valor do auxílio passou a ser o mesmo do salário mínimo. O aumento de 5,93% do auxílio reclusão corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que é usado na reposição de todos os benefícios previdenciários e eleva o valor desembolsado para os familiares dos detentos elegíveis. Para ter direito ao recebimento mensal do auxílio reclusão no valor de um salário mínimo, é necessário que o detento tenha recebido no máximo R$ 1.754,18 no mês em que foi preso. Os dependentes de preso em regime semiaberto também podem receber o benefício, desde que a detenção tenha ocorrido até 17 de janeiro de 2019. O INSS destaca que o auxílio reclusão é pago aos dependentes do segurado durante seu período de reclusão, com o objetivo de garantir suporte na estabilidade econômica da família durante o tempo de recolhimento do trabalhador. O preço do aluguel residencial fechou 2022 com a maior alta em 11 anos. Segundo o indicador Fipzap, o aumento foi de quase o triplo da inflação do ano. Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram em média 16,55% mais caros em 2022, segundo dados do índice Fipzap+. Essa é a maior alta desde 2011, quando os preços avançaram 17,30%. O aumento do ano passado foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que avançou 5,79% no ano. Com isso, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 10,76%. O Fipzap acompanha o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras, com base em anúncios veiculados na internet. Com exceção de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que teve aumento de 2,37%, todos os municípios monitorados registraram alta real em 2022. Entre as capitais monitoradas, os maiores avanços no ano foram em Goiânia, Florianópolis, Curitiba e Fortaleza. A cidade catarinense de São José liderou o ranking geral com um aumento de 42,41% no ano. E olha só, a estudante de medicina da USP, que é acusada de desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura, continua sendo notícia. Ela também é acusada de cometer golpes contra uma lotérica e também recebia o auxílio emergencial do governo.
Alicia Dude Miller, que é acusada pelos colegas de classe de desviar o dinheiro da comissão da formatura, tem um vasto currículo. Ela também ganhou 5 vezes na loteria. E isso aconteceu após transferir o valor que pertencia aos estudantes para sua conta pessoal. E os números chamam a atenção. De acordo com a Polícia Civil, a estudante faturou no total R$326 mil em premiações da loteria. Ela realizou dezenas de jogos de alto valor em uma lotérica da Zona Sul de São Paulo entre abril e julho de 2021. Em sua última tentativa de apostar, a estudante foi acusada pelos donos da lotérica de fraudar uma aposta e dar um prejuízo de R$192 mil ao comércio. Não bastasse isso, Alicia recebeu 5 parcelas do auxílio emergencial entre junho e novembro de 2021. E veja a seguir, população chinesa diminui pela primeira vez em mais de 60 anos. E ainda, fã de garis, menino ganha festa de aniversário com o tema e visita dos trabalhadores. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Hoje, a polícia continua investigando o caso do anestesista Andrés Eduardo, preso por estupro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o anestesista colombiano Andrés Eduardo Onati Carrillo, preso por estupro de vulnerável e investigado por exploração sexual infantil, invadiu uma cirurgia para cometer um dos abusos. O caso aconteceu no Hospital Estadual dos Lagos, em Saquarema, no dia 5 de fevereiro de 2021, quando Andrés estuprou uma mulher que se submeteu a um procedimento para a retirada do útero. A direção do hospital informou através de um ofício à Delegacia de Criança e Adolescente Vítima que Andrés estava escalado naquele dia para anestesiar 2 pacientes do sexo masculino no centro cirúrgico. Outros 5 pacientes, incluindo a mulher que seria abusada, estavam sob a responsabilidade de outra anestesista. A delegacia quer saber agora se houve uma troca para que Andrés atendesse a mulher que acabou estuprando ou se o colombiano invadiu a sala de cirurgia para esse fim. Para tanto, a outra anestesista e demais funcionários do Hospital dos Lagos serão chamados a depor. E a mulher que tem a mão amputada após parto, 3 meses depois de ter se internado para dar à luz, uma mulher de 24 anos no Rio de Janeiro ainda tenta entender o porquê teve a mão amputada. Sem ter o diagnóstico do que levou à retirada do membro, ela tenta se adaptar à nova rotina em casa, com os filhos. Ela é mãe de 3 meninos, de 8 e 4 anos, além do bebê de 3 meses. A mulher conta com a ajuda da mãe e do marido para tentar superar esse momento difícil. O caso aconteceu no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá. A jovem teve uma hemorragia logo após o procedimento, uma chamada inversão uterina, e recebeu um acesso venoso na mão esquerda. O local inchou e foi ficando roxo. Ela foi transferida para o Hospital da Mulher Intermédica de São Gonçalo, da mesma rede, onde teria uma CTI para recebê-la. Lá foi constatada a gravidade do problema na mão, com um possível quadro de trombose que nunca foi confirmado. E foi preciso amputar o membro para salvar o braço. E, por fim, uma boa notícia. Uma mulher dá à luz dentro de ônibus, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Uma mulher deu à luz dentro de um ônibus e quem ajudou foi uma estudante do curso de técnico em enfermagem. A mulher entrou em trabalho de parto na linha 862, que faz o trajeto entre Rio das Pedras e Barra Shopping. Percebendo a mulher em trabalho de parto, o motorista desviou a rota e levou a mãe, o bebê e o pai para o Ser Barra, no Hospital Lourenço Jorge. O bebê é um menino, se chama Miguel e passa bem, graças a Deus. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias. Até lá. Que bom que deu tudo certo, né, com o bebezinho. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite.
E olha só, com a popularização do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos criados pelo Banco Central em novembro de 2020, o número de sequestros no estado de São Paulo aumentou. Um levantamento apontou que foram 165 registros de janeiro a setembro de 2022, contra 160 casos em todo o ano de 2021. Este é o maior patamar em 15 anos. O último pico registrado desse tipo de crime havia sido em 2007, com 323 sequestros. O índice é maior na capital paulista, com 98 ocorrências no período analisado. O aumento de casos, segundo o jornal Estado de São Paulo, está relacionado normalmente ao Pix, a transações financeiras facilitadas por aplicativos. Esse é o caso de 90% das investigações. O total de prisões pela divisão anti-sequestro passou de 138 em 2021 para 303 no ano passado. O registro de sequestros, segundo o jornal, foi subnotificado em função dos outros tipos de extorsão. Entre janeiro e setembro de 2022, foram registrados 5.000 casos de extorsão no estado. A rapidez do Pix, que permite fazer transferências e pagamentos em até 10 segundos, 24 horas por dia, em todos os dias do ano, inclusive nos finais de semana e feriados, é o grande atrativo para os criminosos. E olha só, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um carro atravessou a parede de um prédio e foi parar na rua. Uma mulher ficou gravemente ferida e outras 2 mulheres e um bebê também foram atingidos sem ferimentos. O veículo atravessou a parede da garagem no primeiro andar e caiu sobre o tapume de um canteiro de obras, atingindo uma mulher que estava parada com outras 2 pessoas e um bebê no carrinho. A vítima, gravemente ferida, que ficou presa embaixo dos escombros, tem 22 anos e está internada na UTI de um hospital da região. Segundo a polícia que apura o caso, o motorista estava manobrando o carro quando perdeu a consciência. A Defesa Civil disse que a estrutura do prédio não foi comprometida. E nos destaques internacionais, hospitais do Nepal começaram hoje a entregar às famílias os corpos das vítimas do acidente de avião ocorrido há 2 dias, na pior tragédia aérea do país em 3 décadas. De acordo com as autoridades, todos os viajantes da aeronave, sendo 15 estrangeiros e 6 crianças, morreram. As equipes de resgate trabalham incansavelmente desde o acidente para recuperar os restos mortais das vítimas entre os fragmentos do avião, a fuselagem e os assentos carbonizados no fundo de um precipício com cerca de 300 metros de profundidade. O avião ATR-72, vindo de Katmandu, caiu pouco antes das 11 horas da manhã, horário local, no domingo, perto do aeroporto de Pokhara, a segunda maior cidade do Nepal. O Aeroporto Internacional de Pokhara informou que as caixas pretas do avião, fabricadas pela ATR, subsidiária da Airbus e do grupo italiano Leonardo, foram entregues às autoridades na última segunda-feira. Apesar de ter crescido muito nos últimos anos, o setor de aviação civil do Nepal enfrenta problemas de segurança. Fatores como falta de treinamento e manutenção insuficiente contribuem para o quadro. A Ucrânia cancelou as operações de resgate nos escombros do prédio atingido por um míssil na cidade de Dnipro, no leste do país. O número de mortes neste ataque, que aconteceu no último sábado, subiu para 45. Os serviços de emergência confirmaram cerca de 80 feridos. 20 pessoas seguem desaparecidas após o fim das operações de busca. O atentado é um dos mais letais cometidos contra civis desde o início da invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. Pela primeira vez em mais de 6 décadas, a população da China diminuiu e essa redução pode causar impactos globais. A taxa de natalidade vem caindo no país há algum tempo e a revisão das políticas de controle familiar, como o fim da política do filho único na década de 1970, que multava as famílias com muitos filhos, não conseguiu reverter essa tendência de queda. Em 62 anos, é a primeira vez que a população chinesa encolhe em 850 mil pessoas, após as previsões feitas em uma década. É provável que nos próximos anos a Índia ultrapasse a China e seja o país mais populoso do mundo.
Essa tendência sugere possíveis limites para uma ascensão econômica da China no século XXI. O país asiático atualmente é o principal parceiro econômico da União Europeia e do Brasil, sendo um mercado consumidor gigante que está diminuindo e envelhecendo, por isso causa preocupação global. Pelo menos 3 ONGs retomaram parcialmente o trabalho com equipes femininas no Afeganistão, depois de receberem garantias das autoridades talibãs de que as mulheres podem continuar atuando no setor da saúde. Em dezembro de 2022, o governo fundamentalista anunciou que as mulheres afegãs haviam sido proibidas de trabalhar para organizações filantrópicas. O Talibã disse que tomou a decisão após ter recebido sérias reclamações sobre o uso incorreto do véu. Em resposta à medida, várias entidades, como o Comitê Internacional de Resgate, a Save the Children e a CARE, anunciaram a suspensão das atividades e pediram que as autoridades revogassem o veto. Nos últimos dias, essas 3 organizações retomaram, com a presença de profissionais mulheres, os trabalhos humanitários em várias províncias. De acordo com o Ministério da Economia do Afeganistão, cerca de 1.260 ONGs operam no país da Ásia Central. Essas instituições empregam milhares de mulheres em seus programas assistenciais. Mais da metade dos 38 milhões de habitantes do Afeganistão se encontra em situação de insegurança alimentar. E de volta ao Brasil, olha só essa história. Um menino de Belo Horizonte surpreendeu a mãe no aniversário de 6 anos. Ele pediu uma festa em homenagem aos garis da cidade. É isso mesmo, Ju. E os heróis do pequeno Miguel, o personagem da nossa história, não decepcionaram, viu? Com as vassouras e os uniformes laranja, eles foram até a casa do Miguel e proporcionaram um dia muito especial. Vestido a caráter com a famosa roupa laranja, o menino de 6 anos esperava ansioso a chegada dos heróis. E eles não decepcionaram. Logo, o caminhão do lixo apontou na rua onde ele mora, que fica no bairro Vera Cruz, periferia de Belo Horizonte. Afinal, era um dia muito especial. Era o aniversário de 6 anos do pequeno Miguel. E como toda criança, ele quis uma festa temática para homenagear seus heróis, os garis de rua. E os profissionais da prefeitura aceitaram o pedido que foi feito pela mãe do menino. O vídeo viralizou na internet, mais uma vez comprovou aquela conhecida frase: nem todo herói usa capa. Alguns se armam com vassouras e com elas sabem fazer bem para a sociedade. Que gracinha, né, Que Ju? fofura. Uma bela homenagem do pequeno Miguel, né? Quanta criatividade, né, Pois é. dessas crianças. Aos garis que são tão importantes para todos nós, não é? Com certeza. E é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Até mais.